No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós mesmo haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Hoje em dia, o mundo está cheio de falsos mestres, homens que negam a inspiração da Bíblia. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Negarão a inspiração da Bíblia. Vão dizer que a Bíblia está ultrapassada. Tem que atualizar a Bíblia. Billy Graham falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ridicularizarão o nascimento virginal de Jesus Cristo. Vão dizer que Jesus não nasceu de uma virgem. Vão dizer que Maria não era virgem. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia! Jesus nasceu de uma virgem. A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Esses falsos mestres vão negar isso. Aleluia! Vão dizer que a ressurreição de Cristo é lenda, é mito. Vão dizer que Jesus não ressuscitou. Mas olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3. Olha o que Paulo diz. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. As Escrituras diz que Cristo morreu pelo nosso pecado e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Ceifas, depois pelos 12. Os 12 apóstolos viram Jesus ressuscitado. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Essa carta de 1 Coríntios foi escrita 30 anos depois que Jesus ressuscitou. Paulo diz: tem irmão que já morreram, que viram o Senhor Jesus ressuscitado, mas já morreram. Mas ainda tem irmão que está vivo, que viram o Senhor ressuscitado. Se vocês quiserem, pode ir lá perguntar. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Viram Jesus vivo, ressuscitado. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, por último, apareceu também a mim. Paulo diz, ele apareceu para mim por último. Paulo diz que viu o Senhor Jesus ressuscitado. Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus, ele está com a chave da morte e do inferno. Aleluia! Glórias a Deus! Surpreendentemente, aqueles que propagam essas heresias destruidoras se encontram muitas vezes nos nossos púlpitos. Paulo nos diz que no fim dos tempos, homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Aleluia, não suportarão a sã doutrina. Vão ter comichão no ouvido. Vai falar: meu ouvido está coçando. Fala que eu posso ir para o carnaval. Fala que eu posso largar minha mulher e casar com uma mais novinha. Fala que eu quero ouvir. Meu ouvido está coçando. Doutores. Não é simples, não. Não é simples como o irmão Eduardo, não. É doutores. Aleluia.
Há alguns anos atrás, um trem de passageiro dirigia com toda a velocidade para Nova York, quando colidiu com outro que saía de um túnel. Muitas pessoas morreram. Um dos maquinistas ficou preso debaixo da ferragem, quase morto, com lágrimas nos olhos. Ele abanava um papel amarelo na mão e falava para os que vieram socorrer ele: aqui está a prova que me deram ordens erradas. No último dia, diante do trono de Deus, os pecadores, muitos crentes, vai apontar para o pregador, para o pastor, e vai falar assim: ele me ensinou errado. Ele só me ensinou a ganhar dinheiro. Ele só falava o que eu queria ouvir. Ele só fazia eu rir. Porque hoje, os pregadores, muitos estão só contando piada no púlpito. Você não sabe se está na igreja ou está no circo. Tem um pastor que só conta piada. Ele faz todo mundo rir. Mas você tem que fazer o povo chorar de arrependimento. Você tem que pregar igual João Batista pregava. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não começa a dizer que temos Abraão para o pai. Porque te digo que até dessas pedras Deus pode ressuscitar filho de Abraão. Deus quer ver o seu arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Os apóstolos pregavam o arrependimento. Aleluia. A Bíblia diz que vai haver muitos falsos profetas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Olha o que Jesus falou. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, de Mateus 24, diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível, enganaria até os escolhidos. Vão fazer sinais e prodígio. Se possível, graças a Deus que não é possível enganar um escolhido. Porque o escolhido está sempre lendo a Bíblia, o escolhido está sempre na escola dominical, o escolhido está sempre orando. Mas se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus que não é possível enganar o escolhido. Mas se fosse possível, enganaria. E tem enganado muita gente. Esses falsos mestres, esses mercenários, que só pregam sobre dinheiro. O maior ladrão é aqueles que roubam a verdade. O ladrão, ele só pode matar o seu corpo físico. O assassino, ele só pode matar o seu corpo físico. Mas o falso profeta, o enganador, ele mata a tua alma. Se você não vigiar, ele vai lançar você vai pro quinto dos infernos com ele. Aleluia. Então vigia, meu irmão. Vigia. Aleluia. Cuidado com o diabo. Como leão, fique vigilante com ele, como uma serpente, mas tome muito cuidado com ele como um anjo de luz. A Bíblia diz aqui no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, no versículo 14. Eu quero ler esse último versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que Paulo diz. Aleluia. 11, 14. Diz assim, ó. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim do qual será conforme as suas obras. Aleluia. Satanás se transfigura em anjos de luz. Se você não estiver tomando cuidado com ele, você vai ser enganado facilmente. Se você não estuda a Bíblia, você vai ser enganado facilmente pelos falsos profetas, pelo enganador, pelos doutores. Aleluia, que só pensa nas coisas da terra. Mas a nossa cidade está no céu, da onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra que veio diretamente do trono do céu para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.